A fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dores por todo o corpo. De cada 10 pacientes, 7 a 9 são mulheres. A idade do aparecimento da doença é geralmente entre os 30 e 60 anos, e o diagnóstico é clínico, não sendo necessários muitos exames para comprovar que ela está presente. Mas o que causa a fibromialgia e quais os principais sintomas? O psicológico é um fator de grande importância na doença e no seu tratamento? Saiba mais agora no Bendita Hora. Recebendo aqui na Rede Vida de Televisão a doutora Cristina Salomão, reumatologista. Olha que beleza. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Olha, muito importante. Fibromialgia, eu estou muito interessado porque eu nunca entendi muito bem sobre fibromialgia, porque o pessoal fala assim, dói em todo lugar. Mas eu vou perguntar uma coisa que eu fiz uma pergunta para ela, acho muito interessante. Antes de começar, eu falei assim, doutora, a gente sempre sente dor? A gente sempre sente uma dorzinha? A gente sente uma dorzinha sempre? É interessante esse conceito que a gente acha que a dor sempre é uma coisa ruim. Na verdade, a dor salva a sua vida. A dor é necessária para a sua sobrevivência. Se você não sentir dor, você não vai tirar a tua mão da panela quando ela estiver te queimando. É verdade. Você não vai tirar o prego que está te incomodando no sapato. Você vai fazer algum movimento além do limite. Então, a dor, em primeiro lugar, ela existe para proteger o seu corpo de ser lesado. Nós temos, normalmente, mecanismos para lidar com dorzinhas. Porque tem gente que é mais resistente à dor. Sim, tem pessoas que são mais resistentes à dor, tem pessoas que têm uma desregulação do mecanismo de supressão de dor. Então, isso pode ter várias causas e também várias manifestações clínicas. Mas imagine que você se vestiu hoje de manhã e colocou o sapato no pé. Vamos conversar. Não é legal colocar o sapato no pé. O pé estava melhor descalço. Estava mesmo. Ele estava mais confortável e você sentiu um certo desconforto ao calçar o sapato. Você só foi lembrar do sapato agora que eu falei do seu sapato. Porque o seu cérebro processou essa informação de desagrado e foi capaz de entender que essa informação não é nociva e você suprimiu essa sensação de dor. Vamos pensar num atleta. O atleta está lá correndo, praticando esporte, por exemplo, um jogador de futebol. Está jogando, um dá a maior trombada no outro. Você fala, meu Deus, se eu levar uma trombada dessas, eu tenho que chamar uma ambulância para me levar de maca. Os dois levantam e continuam jogando, como se não sentissem nada. Porque o mecanismo dele de supressão... O esporte no atleta ajuda a suprimir mais a dor. E você fica coalhado de endorfinas que ajudam a melhorar o seu mecanismo. Por isso que de dor. quando a gente às vezes dá uma estocada em algum lugar, na hora, aí fala assim, quando o corpo esfriou, mas não é o corpo esfriando, é depois que passa toda aquela... Aí tem vários outros mecanismos envolvidos, sim. Mas às vezes você não percebe. Né? O teu cérebro está incomodado com outras informações e você suprimiu aquela de dor que você teve. Então, sim, todo mundo tem dor o tempo todo. Algumas são importantes, outras não são importantes. E seu cérebro é capaz de lidar com isso. E a gente acostuma... Ela estava falando comigo, quando você botou esse colarinho, incomoda. Colarinho incomoda, sempre incomoda. Mas a minha vida toda é usar colarinho, então passa a fazer parte, né? Passa a fazer parte da vida da gente, né? Um dos problemas do fibromialgico é que ele tem uma desregulação nesse mecanismo de dor. Então, por exemplo, se eu for uma pessoa muito cruel e jogá-lo numa piscina, o seu corpo vai sentir inicialmente o choque do frio, da água, o desconforto, mas depois de alguns minutos, a água está legal, o seu organismo já se acostumou com essa temperatura. O fibromialgico não se acostuma. Não. Aquilo vai ser sempre incômodo. Vai ser sempre incômodo. Então, na verdade, o fibromialgico, ele tem um mecanismo que ele acaba sentindo mais e tem uma sensibilidade maior. Interessante esse exemplo da piscina. Ele não consegue se acostumar
com desconforto da dor, de alguma coisa interessante. Então a fibromialgia é uma doença? É uma doença, aqui é uma até aquela síndrome classificação. Caracterizada, tem CID, tem tudo. Ah. Isso é muito importante, porque até recentemente não se sabia se se tratava de uma doença realmente, de uma síndrome constituída ou não. E o jeito que nós interpretamos a fibromialgia mudou também muito nas últimas décadas. Então, nós tivemos critérios para classificar a fibromialgia em 1990, que foram modificados em 2010, agora e novamente em 2016. Ah, é? Atualmente, uma das coisas que nós mais consideramos é o que a gente chama de índice de dor generalizada. Então, o corpo foi dividido em várias áreas e a pessoa pontua quanta dor está sentindo em cada uma dessas áreas. Então, nós temos que ter um índice de dor generalizada e a existência desses sintomas há pelo menos 3 meses. 3 meses. A gente vai acompanhar agora, doutora, 2 depoimentos de quem sofre com dores da fibromialgia. Veja só. É uma dor que eu não consigo explicar a dor. Porque assim, ela não tem ponto fixo, não tem ponto. Dói braço, dói punhos, dói joelho, dói perna, dói ombro, dói tudo, dói tudo. São vários pontos dolorosos. É muita dor. Então você deita, você está com dor e você acorda, parece que você não dormiu, de tanta dor que você sente diariamente. As medicações, elas amenizam um pouco e às vezes não amenizam. Tem dia que eu tomo minha medicação e que no outro dia eu consigo acordar mais ou menos. Eu tenho o diagnóstico há 15 anos, mas com a consciência dos sintomas, eu sei que eu tenho fibromialgia desde a infância. E a sensação que eu tenho é que eu passei a vida inteira com dor de cabeça. Eu raramente estou sem dor de cabeça. Mas o que me incomoda mais do que as dores é a fadiga, porque eu vivo exausta. De vez em quando é mais tolerável, só que quando eu tenho enxaqueca muito forte, eu acabo parando em pronto-socorro para tomar medicamento na veia. Eu tenho sensibilidade à claridade, que vem junto com a dor de cabeça. Às vezes eu tenho alteração visual. E as crises são muito piores, sim, quando eu estou com mais dor no corpo, que é sinal de que a crise está pior. Doutora, ela citou uma coisa ali, além da dor, ela falou fadiga. Isso é comum? Isso. Para nós fecharmos o diagnóstico do paciente com fibromialgia, nós não podemos pensar apenas na dor. Nós temos sintomas do sistema nervoso central, como foi citado, a sensação de fadiga, o sono não repousante, o que não foi citado pelas pacientes, alterações de cognição, então falhas de memória. O paciente sente como se tivesse uma névoa cerebral, brain fog em inglês. Então, esse estado de dificuldade de concentração, dificuldade de foco, de atenção, de memória, são bastante comuns. Doutora, a senhora falou assim que a pessoa com fibromialgia ela tem uma mudança na alteração da dor, por isso que ela sente. Essa mudança, ela é uma mudança neurológica? Se ela é neurológica? Aí é uma coisa, ou psicológica, eu não sei. Eu gostaria muito de separar sua mente do seu corpo, mas eu não consigo. É verdade. Então, nós estamos totalmente imbricados, né? E é muito difícil colocar mente e corpo em gavetinhas separadas, elas vêm junto. Então, achar que a gente pode tratar de uma coisa sem tratar de outra, abordar uma coisa sem abordar a outra, vai ser uma falha muito grande. Sim. E fora isso, esse estigma de psicológico tem muito a ver com... Então, você está inventando isso? Tem isso também, é verdade. Né? Isso é da sua cabeça, né? Como falar? Essa é da sua cabeça. Não é. Tem uma pergunta para a senhora aqui. Diga. Como as crises de fibromialgia são desencadeadas?
Então há crises agudas. Sim, o paciente pode ter uma dor crônica e ter momentos de piora. Por exemplo, por ter passado por uma situação de estresse, por ter piorado o padrão de sono, por ter feito algum esforço inadequado, para o qual o corpo não estava preparado. Ele pode ter uma crise, Então sim. isso pode desencadear, sim. A fibromialgia, o diagnóstico ele é um pouco complicado, porque não existe um exame que faça, né? Você não pode entrar numa... Vamos fazer uma ressonância para saber. Não vamos fazer um exame de sangue, não existe. Não. Então, como é que é feito esse diagnóstico? É um trabalho hercúleo, né? Nós temos que conversar com o paciente. No diagnóstico e tratamento da fibromialgia, o relacionamento do médico com o paciente é fundamental. Nós temos que escutar o paciente, temos que avaliar as queixas dele. Então, eu falei do índice de dor generalizada, falei das alterações de sono, de fadiga e de concentração. E aí nós temos ainda uma série de sintomas gerais que podem acompanhar. Por exemplo, a enxaqueca, que a outra paciente citou, pode acompanhar a fibromialgia. Olha! A síndrome do intestino irritável pode acompanhar a fibromialgia. A síndrome da instabilidade do detursor da bexiga, que é a bexiga pequena. Bexiga pequena? Aquela pessoa que tem uma urgência miccional frequente, podem estar associados. Quadros afetivos podem estar relacionados à fibromialgia, mas não necessariamente. Ansiedade, depressão podem fazer parte do quadro de fibromialgia também. Olha aí, tá vendo? Tá vendo que coisa? É muito importante isso. A senhora aceita um café? Obrigada. Não é possível, não vai tomar um café? Eu não acredito. Não, obrigada. Você não gosta de café, não? Não. Gente, mas tem água aqui. Tem água, não. Tratamento para fibromialgia, porque qual é o tratamento que a gente, de repente, o médico é o reumatologista, que geralmente... Um dos médicos, Um dos médicos, Mas um clínico pode, de repente, perceber e indicar a pessoa, né? Sim. Indicar, né? Mas o tratamento que a pessoa faz, sendo que é algo que ela vai ter que conviver com isso, se a gente dá dando a impressão. A melhor dica eu já te dei. Sim. Lembra que nós falamos sobre o atleta? O atleta. Que ele tem uma melhora da função da percepção de dor. Então, o primeiro tratamento que a gente indica para o tratamento da fibromialgia é o exercício. Exercício. Aliás, para tudo na vida, né? Tudo. Todos os médicos que vêm aqui, roda, pá, exercício físico, né? Exato. Engraçado. E aí você vai me perguntar qual exercício? O exercício que o paciente gosta. Isso. Não adianta nada mandar, você tem que fazer natação é a melhor coisa. A pessoa odeia água. Não gosta de natação. Né? Ou é caro para ela, ou qualquer coisa. Mas a ideia é movimentar-se. E movimentar-se mais do que já se movimentava. Às vezes, pequenas mudanças no estilo de vida já vão trazer uma melhora no quadro do paciente. Evitar o sedentarismo o quanto possível. Ao máximo. E aí tem um pequeno detalhe. Se uma pessoa normal vai começar a fazer academia, em cerca de um mês e pouco, ela já vai ter superado aquela fase inicial de voltar para casa toda dolorida depois de fazer o exercício. É comum, qualquer exercício que você não está acostumado a fazer, no começo seu corpo dá uma reclamada até você se acostumar. O fibromialgico ele vai demorar muito mais para se acostumar com esse exercício. Então, é função do médico pedir perseverança para o paciente, pedir que ele não comece uma coisa muito intensa que ele não vai conseguir manter depois, mas qualquer mudança no estilo de vida já é favorável a isso. Além do exercício, que é a pedra fundamental do tratamento, às vezes nós usamos medicações para ajudar nessa transição. Com frequência são usados medicamentos antidepressivos, não porque a pessoa tenha depressão, mas porque eles ajudam nessa sensação de percepção de dor nos neurotransmissores. Podem ser usados ainda outros medicamentos para melhorar a qualidade de sono,
Alguns medicamentos, o paciente vai ler a bula, meu Deus, isso é um anticonvulsivante. É verdade. O médico achou que eu tenho epilepsia, me deu o remédio errado. Não, existem remédios que fazem parte dessa categoria, que também são utilizados. Fora isso, outros tratamentos podem ser feitos. E se eu fizer acupuntura? É um tratamento coadjuvante que pode ser utilizado, que ajuda para algumas pessoas. Pode ser feito o uso de psicoterapia. Às vezes, o jeito que a pessoa lida com a sua dor já melhora, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. É de grande valia para ajudar o paciente num negócio que a gente chama enfrentamento da dor. A dor se enfrenta. Então, como que eu lido com o problema que eu tenho? Isso é um enfrentamento. Então, o psicoterapeuta pode ajudar a pessoa a enfrentar a dor de uma maneira melhor. Mas a primeira coisa do tratamento da fibromialgia é ensinar para o paciente sobre a doença. Na hora que você chega e fala para o paciente, eu acredito no que você sente. O que você sente, outras pessoas também sentem. Isso aqui tem um nome, isso aqui tem uma síndrome. É caracterizado assim, assim, assim. Não é assim que você se sente? Uau, é assim que eu me sinto. Então isso já é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo e dói, incomoda, é ruim. Mas não vai te deixar aleijado, não vai te deixar entrevado. Você não vai ter um prejuízo permanente, uma perda de função na sua vida em virtude da dor. Só isso já é uma parte integrante do tratamento. A gente vai saber mais sobre a relação da depressão com a fibromialgia nas palavras da doutora Ana Beatriz Barbosa. Veja esse VT, depois eu vou comentar com a doutora. Quando uma pessoa está com fibromialgia e você dá alguma coisa que aumente a serotonina, inesperadamente você tem uma melhora, principalmente substâncias muito antigas relacionadas ao uso da depressão, como os tricíclicos, mas numa dose muito pequena. E elas têm um efeito muito grande de analgesia, tanto para a cefaleia, para a enxaqueca, quanto para essas dores generalizadas. Então as pessoas começaram a falar assim, puxa, mas tem dores no corpo que respondem a coisas que seriam antidepressivos, mesmo que em doses baixas. Começaram a estudar essa relação. E a gente foi ver que a relação é muito mais íntima do que a gente imagina. E tem uma outra coisa também, por exemplo, o que melhora a depressão, melhora a fibromialgia. Eu diria que a fibromialgia pura, ela é uma depressão desmascarada, né? A gente usava muito essa expressão na década de 80, tem uma depressão que é mascarada, você jura que a pessoa não tem nada, mas a pessoa não consegue fazer as coisas e muitas vezes a dor, seja a dor de cabeça, seja a dor da fibromialgia, é uma maneira de imobilizar a pessoa, né? É aquela hora que a pessoa está deprimida, mas ela não está sacando que é depressão, ela está jogando tudo no corpo, ela está somatizando e além de somatizar, ela está mascarando um sofrimento. Em geral são pessoas mais resistentes, são aquelas que tomam as decisões na família e elas não se aceitam deprimir, né? Então elas vão pressionando cada vez mais para ganhar força e chega uma hora que a musculatura não aguenta. Interessante a relação, quando a senhora tinha falado, dos remédios de depressão, acaba. Doutora, a questão da ansiedade está ligado também? A pessoa ansiosa está ligado com a questão da fibromialgia? Sim, os pacientes fibromiálgicos têm um índice maior tanto de depressão como de ansiedade do que as pessoas normais, sim. Os pontos, chamados pontos de fibromialgia, existem esses pontos de fibromialgia? Sim, o paciente fibromiálgico, ele normalmente vem contando que tem dor no corpo todo. Ai, doutora, me dói do fio de cabelo ao dedão do pé. Mas você vai ver que tem algumas áreas que são mais doloridas do que outras. Teve estudiosos que avaliaram mais de 100 pontos, desses pontos mais doloridos no corpo. Eles estabeleceram os mais comuns, viram o que é mais comum nos pacientes. Qual que é o problema desses pontos e por que atualmente nos novos critérios para fibromialgia eles não são mais usados? É muito difícil padronizar o exame físico dos pontos de fibromialgia. É difícil treinar o profissional a examinar adequadamente. Muda muito de um profissional para o outro, por exemplo, a força que ele aplica no local que deveria doer.
O ideal seria aplicar uma força de cerca de 4 quilos. Na prática, é você apertar e tua unha fica branca com a pressão. Mas isso não é feito igualmente Sei. por todos. Por todos. Então, atualmente, o que nós temos usado é o índice de dor generalizada mesmo. Entretanto, vale a pena para o profissional avaliar o paciente, cutucar esses pontos. Por quê? O paciente quer saber se você sabe do que você está falando. Então, na hora que você fala, quer ver? Não dói o corpo todo, não dói mais aqui, 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 aqui. Puxa, sim, dói mais nesses pontos. Então, você tem uma cooperação maior do paciente com você e ele entende que existe um mecanismo todo envolvido. Então, você falou de apertar e tal. Massagem é bom ou acaba prejudicando? Algumas massagens para alguns fibromialgicos podem ajudar. Como eles são muito sensíveis, às vezes eles ficam mais doloridos com massagens mal feitas. E o fibromialgico, com frequência, tem outras dores associadas, por exemplo, dores miofaciais, que ainda é outra característica de dor, que podem ser inativadas com uma massagem adequada, sim. Mas não é uma regra para todo mundo. Tem gente que piora com toque, com massagem, com acupuntura. Tem parte do corpo que dói mais no fibromialgico ou não? A parte superior ou não? Uma parte do corpo que dói em praticamente todos os fibromialgicos é a região de pescoço e nuca. Essa coisa aqui. Interessante. A região lombar também é muito dolorida. Está muito ligada à tensão, né? Também, né? Muito ligada à questão da tensão. Você perguntou de tensão, isso é uma coisa interessante. Nós achávamos, pacientes e médicos, que o músculo do paciente fibromialgico era mais tensionado do que a das pessoas normais. E aí fizeram análises e exames muito mais específicos nas pesquisas e não. Não é? Não. Olha, porque poderia ser uma maneira de dizer, olha, o músculo é mais tensionado, então ela... Era a explicação que a gente achava. E não é. Não. É na sensibilidade, então, que é diferente. Sim. Que coisa maluca. E tem coisas que podem provocar a fibromialgia ou não? Causa, assim, eu passei por uma coisa, eu passei... Falta de sono, sim. Então, estudante de medicina sofre. Eles avaliaram estudantes de medicina que davam muitos plantões. E eles tinham mais dor do que a população geral. Que interessante. Então, a abstinência do sono pode levar a isso. Às vezes, uma dor localizada é tão intensa, maltratada e mal vista, que a pessoa acaba perdendo a regulação e acaba tendo uma dor generalizada depois. Isso pode acontecer também. E existem doenças sistêmicas que são acompanhadas de mais sensibilidade à dor. Por exemplo, o hipotiroidismo não compensado, a pessoa pode ter mais dor muscular, mas é uma dor muscular diferente da fibromialgia. Então, nós temos que, ao avaliar o paciente, a gente fala que não tem nenhum exame que detecte a fibromialgia, mas nós temos que diferenciar e afastar outras doenças. A última pergunta que eu vou fazer, porque a gente é tão bom falar com você. A fibromialgia é uma dor generalizada, mas ela pode ser uma dor insuportável, que a pessoa fala, não aguento essa dor, não chega a esse ponto, né? Dor é a sensação que o paciente refere que tem. Muito E a intensidade da dor é aquilo que o paciente fala que tem. Então, sim, o paciente fibromialgico com frequência pontua em scores de dor muito mais alto do que um paciente com artrite reumatoide, por exemplo. Ele realmente está sofrendo. Realmente, olha que coisa. E artrite reumatoide, todo mundo fala, nossa, essa sua junta desse tamanho deve estar doendo pra caramba. Dói pra caramba mesmo. Mas o paciente, em pontuações de dor, o paciente fibromialgico pontua mais. Olha que coisa interessante. Doutora, eu queria agradecer, muito obrigado. Mas Obrigada que clareza, pelo convite. disposição, é tão bom, né? Eu vou dizer, eu fico fascinado quando eu vejo médicos como você que tem prazer em informar. Eu acho que a informação é tudo na vida da gente, né? Vir à televisão e falar,
é assim que funciona, o processo assim, é muito interessante. Muito É por interessante. isso que a gente se desloca, acaba saindo de consultório, de então, tudo, eu- para poder informar as Informar. pessoas sobre o sofrimento deles. Falarem, olha, existe uma luz no fim do túnel. É verdade, isso é muito, eu admiro mesmo, por isso agradeço. Olha aqui, gente, quero que você siga no Instagram, @reumatologista, doutora, DRA, Cristina, S. No Instagram, tá escrito aí, ó, reumatologista, doutora, Cristina, S, tá bom? E você vai acessar o site também, reumatologiaedor, tudo junto, reumatologiaedor.com.br. Gente, de repente você não sabe que está com... Veja lá, entra no Instagram, entra lá para saber e faça uma consulta que é muito importante. Isso que você falou é muito importante. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, pronto, agora eu sei. Eu acho que metade do tratamento já está pronto ali, porque agora ela sabe onde vai localizar, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado obrigada, mesmo. Padre Que Juarez. bom. A gente vai encerrar o programa hoje com a música da cantora Zélia Duncan, né? Aqui, ó, e obrigado a todos vocês. Deus abençoe vocês. Amanhã, ao meio-dia, eu estou com vocês aqui no Rosário da Vida.